Audiobook com criação de Cristiane Batista. Se inscreva, deixe seu joia, grata. Carl Gustav Jung. A esquizofrenia. Publicado originalmente no Schweizer Archive für Neurologie und Psychiatrie, OSCE, 1958, P163177. Zurique. Um dos privilégios da velhice é a possibilidade de rever os caminhos que já foram percorridos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao professor Manfred Bleuler pela oportunidade de apresentar, num encontro entre colegas de minha especialidade, as experiências por mim realizadas no campo da esquizofrenia. Foi no ano de 1901 que eu, jovem médico assistente no Burgosli, consultei meu então chefe, o professor Bleuler, a respeito de um tema para minha tese de doutorado. Ele me aconselhou a investigar experimentalmente a cisão de ideias na esquizofrenia. Nesse tempo, já se havia conseguido penetrar bastante na psicologia desses doentes através das experiências de associação, tendo sido constatada a existência de complexos de tonalidade afetiva que, em sua essência, eram os mesmos verificados nas neuroses. A maneira como os complexos se exprimiam nas experiências de associação era, em muitos casos e sobretudo naqueles em que o distúrbio não se encontrava na fase mais aguda, a mesma da histeria. Em outros casos, porém, especialmente nos que afetavam a linguagem, revelou-se um quadro típico de esquizofrenia que, em comparação com a histeria, apresentava um número bem maior de bloqueios, perseverações, neologismos, discurso fora de propósito e lapsos, todos relacionados às palavras estímulo do complexo ou em sua vizinhança. A questão era como aprofundar, a partir destes dados, a estrutura dos distúrbios específicos. Contudo, naquela época, essa questão não pôde ser respondida. Mesmo meu estimado mestre e superior não pôde me fornecer uma ajuda. Tinha escolhido um tema, e não por acaso, que se, por um lado, não oferecia muitas dificuldades, por outro, em sua analogia com a esquizofrenia, tratava de uma dissociação sistemática da personalidade numa jovem. Ela acreditava possuir poder mediúnico e desenvolvera nas sessões espíritas um verdadeiro sonambulismo, onde conteúdos estranhos à consciência emergiam do inconsciente, constituindo a causa manifesta da cisão da personalidade. Na esquizofrenia encontram-se, com muita frequência, conteúdos estranhos que inundam a consciência de maneira mais ou menos repentina e fragmentam a coesão interna da personalidade de forma característica. Enquanto a dissociação neurótica jamais perde seu caráter sistemático, a esquizofrenia apresenta um quadro de acidentalidade assistemática que, muitas vezes, mutila a continuidade de sentido tão característica das neuroses, a ponto de se tornar irreconhecível. Num trabalho publicado em 1907, sobre a psicologia da dementia precoce, tentei expor o estágio de meu conhecimento naquele período. Tratava-se, essencialmente, de um caso típico de paranoia com distúrbios característicos de linguagem. Embora os conteúdos patológicos tivessem, explicitamente, o caráter de compensação e, em consequência, não se pudesse negar sua natureza sistemática, as ideias de base estavam muito desintegradas ao ponto de serem ininteligíveis pela sua violência assistemática. Necessitava-se assim, muitas vezes, de um material de associação extenso de amplificação.
De início, não se sabia por que o caráter peculiar das neuroses irrompeu em esquizofrenia e, ao invés de analogias sistemáticas, ou seja, equivalentes, produzem-se fragmentos estranhos, grotescos e bastante inesperados. Podia-se constatar apenas que essa cisão de ideias era própria da esquizofrenia, particularidade que possuía em comum com o fenômeno normal do sonho. Nele, observamos um caráter aparentemente idêntico casual, absurdo e fragmentário que, para ser compreendido, requer os mesmos recursos de amplificação. Contudo, não se pode esquecer que a diferença entre o sonho e a esquizofrenia consiste no fato de o primeiro se processar durante o sono, ou seja, num alto grau de obscuridade da consciência, enquanto que o fenômeno esquizofrênico não afeta, às vezes de modo algum, a orientação elementar da consciência. Observemos em parênteses que seria muito difícil distinguir a maior parte dos sonhos de esquizofrênicos dos sonhos de pessoas normais. A impressão de uma analogia substancial entre o fenômeno esquizofrênico e o sonho tornou-se cada vez mais pronunciada com o crescer de minha experiência. Analisei nesse período pelo menos 4.000 sonhos. Embora tenha deixado de trabalhar na clínica em 1909 para me dedicar inteiramente à prática psicoterapêutica, não perdi o contato com a esquizofrenia. Na verdade, apesar de temer o contrário, foi justamente então que, para meu espanto, estabeleci um contato real com essa doença. O número de psicoses latentes e potenciais é surpreendentemente grande em comparação com o número de casos manifestos. Calculo uma relação de 10 horas e 1 minuto, embora não possa apresentar dados estatísticos precisos. Não são poucas as neuroses clássicas como histeria e neurose obsessiva que, durante o tratamento, se revelam como psicoses latentes, podendo, por vezes, transformar-se em psicoses manifestas e a este fato todo psiquiatra deveria estar atento. Embora um destino benevolente, mais do que um mérito, me tenha poupado de ver algum doente meu chegar a um surto psicótico, vi, como consultor, um número imenso desses casos. Acompanhei, por exemplo, neuroses obsessivas clássicas em que os impulsos gradualmente foram se transformando em alucinações auditivas correspondentes, ou casos comprovados de histeria encobriram as mais diversas formas de esquizofrenia. Essa experiência não é de modo algum estranha para o psiquiatra clínico. Em todo caso, foi para mim uma novidade constatar, logo que abri minha clínica, o número relativamente grande de esquizofrenias latentes que evitam o hospício, de modo inconsciente, mas sistemático, buscando auxílio e orientação junto aos psicólogos. Nestes casos, não se trata, de forma alguma, de simples predisposição esquizoide, mas de verdadeiras psicoses que ainda não minaram por completo a ação compensatória da consciência. Faz justamente 50 anos que adquiri, ao longo da experiência prática, a convicção de que os distúrbios esquizofrênicos poderiam ser tratados e curados por meios psicológicos. Como pude observar, o paciente esquizofrênico se comporta em relação ao tratamento da mesma maneira que um neurótico. Possui os mesmos complexos, os mesmos insights e necessidades, mas não tem a mesma solidez de estrutura. Enquanto o neurótico pode ter instintivamente a certeza de que com a dissociação de sua personalidade, jamais perderá o caráter sistemático,
e com isso, a unidade e a coerência do todo nunca serão abaladas seriamente. O esquizofrênico latente deve sempre contar com a possibilidade de sua estrutura vir a ceder em algum ponto, que ocorra uma fragmentação incontrolável e suas ideias e conceitos possam perder a coerência com outras ideias, bem como a consonância com outras esferas de associação ou com o mundo externo. Sente-se ameaçado por um caos incontrolável de acontecimentos casuais. Encontra-se num solo movediço e muitas vezes sabe disso. Os perigos de sua situação aparecem nos sonhos drásticos de grandes catástrofes e apocalipses, etc. Ou então, o solo em que se encontra começa a tremer, as paredes se deslocam e desmoronam, a terra firme se liquefaz, uma tempestade o arrasta pelos ares, todos os parentes morrem, etc. Essas imagens descrevem um distúrbio fundamental da relação, ou seja, do rapport entre o doente e o mundo que o cerca, mostrando o isolamento que o ameaça. A causa imediata do distúrbio é um afeto violento que, no neurótico, como toda emoção, produz uma alienação ou isolamento semelhante, mas passageiro. As imagens de sua fantasia que representam o distúrbio podem também mostrar uma certa semelhança com as imaginações esquizoides, embora deem mais a impressão de uma dramatização ou exageros em oposição ao caráter ameaçador e sinistro dos esquizofrênicos. É por isso que, do ponto de vista terapêutico, elas podem ser ignoradas sem maiores danos. Entretanto, o valor dos sintomas de isolamento nas psicoses letontes é bem diferente. Eles significam sinais ameaçadores cujo perigo nunca se consegue reconhecer a tempo. Exigem medidas imediatas tais como a interrupção do tratamento, o restabelecimento cuidadoso do rapport pessoal, a modificação do meio, escolha de outro terapeuta e precaução rigorosa no contato com os conteúdos do inconsciente, sobretudo na análise dos sonhos. É evidente que essas são apenas medidas gerais que podem ser alteradas de acordo com cada caso individual. Gostaria de trazer como exemplo o caso de uma senhora extremamente culta e instruída que assistiu a uma preleção por mim realizada sobre um texto tântrico que abordava, profundamente, conteúdos do inconsciente. Ela ficou fascinada e muito excitada com as novas ideias, não conseguindo, contudo, formular as questões e os problemas que nela se levantavam. Surgiram sonhos compensatórios para ela incompreensíveis que, numa sequência muito veloz, levaram a imagens destrutivas, precisamente os sintomas de isolamento acima descritos. Neste estágio, ela me consultou, querendo que eu a analisasse e ajudasse a entender esses pensamentos incompreensíveis. Seus sonhos com terremotos, casas demolidas e inundações mostraram, no entanto, que a paciente devia justamente evitar a irrupção ameaçadora do inconsciente, modificando de maneira drástica sua situação presente. Eu lhe proibi que assistisse às minhas preleções e a aconselhei, em vez disso, a estudar com profundidade o livro de Schopenhauer O Mundo como Vontade e Representação. Como pude verificar, a paciente havia tido, anos antes, um surto esquizofrênico de curta duração que, aparentemente, não suscitou neste meio tempo outra recaída. Nos pacientes esquizofrênicos em que o tratamento é realizado com certo êxito podem ocorrer complicações emocionais que levam a uma recaída psicótica ou a uma psicose aguda, caso os sintomas indicadores de perigo, sobretudo os sonhos destrutivos,
não forem reconhecidos a tempo. O tratamento ou a interrupção desses processos nem sempre requerem medidas drásticas. Pode-se levar a mente do paciente, através de medidas terapêuticas comuns, a uma distância segura de seu inconsciente, por exemplo, induzindo-o a representar sua situação psíquica num desenho ou num quadro. Com isso, o caos que nos parece impossível compreender e formular é visualizado e objetivado, podendo então ser observado à distância, analisado e interpretado pela consciência. O resultado desse método parece residir no fato de a impressão originariamente caótica e amedrontadora ser substituída pela imagem que dela se faz. O tremendum é desencantado pela imagem, tornando-se banal e familiar. Quando o paciente se vê ameaçado pelos afetos da experiência originária, as imagens por ele projetadas servirão para aplacar o terror. Um bom exemplo deste procedimento é a visão aterradora de Deus do irmão Klaus. Por meio de uma longa meditação, auxiliada por alguns diagramas feitos por um místico do sul da Alemanha, ele conseguiu mudar esta visão num quadro da Santíssima Trindade que hoje se encontra na igreja paroquial de Sachseln. A disposição esquizoide se caracteriza por afetos abrangentes, nascidos de complexos comuns que, em geral, provocam consequências bem mais profundas do que os afetos neuróticos. Do ponto de vista psicológico, os fenômenos afetivos consequentes constituem, sintomaticamente, o específico da esquizofrenia. Esses são, como já vimos, assistemáticos e com aparência caótica e acidental. Além disso, da mesma maneira que certos sonhos, eles se caracterizam por formas de associação arcaicas ou primitivas muito próximas dos motivos mitológicos e de suas representações. Freud não pôde deixar de comparar o complexo de incesto, tão comum nas neuroses, a um motivo mitológico, escolhendo o nome adequado de complexo de Édipo. Esse motivo, porém, não é de forma alguma único. Já para a psicologia feminina se escolheu uma outra denominação correspondente, como a que propus, há algum tempo, de complexo de Electra. Além do complexo de endogamia, existem muitas outras complicações que podem igualmente ser comparadas a motivos míticos. A frequente retomada de formas e imagens arcaicas de associação observadas na esquizofrenia me forneceu, pela primeira vez, a ideia de um inconsciente que não consta apenas de conteúdos originários da consciência que se perderam, mas de uma camada ainda mais profunda, dotada de caráter universal, como são os motivos míticos característicos da fantasia humana. Esses motivos não são de modo algum inventados e sim descobertos, constituindo formas típicas que aparecem, de maneira espontânea e universal, independentes da tradição nos mitos, contos de fada, fantasias, sonhos, visões e ideias delirantes. Uma investigação mais cuidadosa mostra que se trata de atitudes típicas, de modos de agir, de formas de ideias e impulsos que devem constituir o comportamento tipicamente instintivo da humanidade. O termo arquétipo por mim escolhido coincide com o conceito tão conhecido na biologia de pattern of behavior. Não se trata de maneira alguma de ideias herdadas, mas de impulsos e formas instintivas herdadas, tais como observamos em todo ser vivo. No meu entender, o fato de, na esquizofrenia, aparecerem formas arcaicas com muita frequência significa que, nessa doença,
as bases biológicas da psique se veem bem mais afetadas do que nas neuroses. A experiência nos mostra que as formas oníricas arcaicas com sua luminosidade característica também aparecem nas pessoas normais, sobretudo em situações que, de certo modo, atingem as bases da existência individual. Por exemplo, nos momentos de grande perigo de vida, antes ou depois de acidentes, nas doenças graves, nas operações etc., ou na evolução de problemas psíquicos que modificam, de maneira catastrófica, a vida do indivíduo, ou em períodos críticos onde uma alteração da atitude psíquica anterior se sobrepõe peremptoriamente, ou então antes, durante ou depois de modificações profundas no meio ambiente imediato ou mais geral. Esse tipo de sonho era narrado na antiguidade diante do Areópago ou do Senado romano como é, ainda hoje, objeto do pulvér nas sociedades primitivas, o que mostra desde sempre uma determinada importância coletiva. É fácil compreender que, em situações de grande importância para a vida, a base instintiva da psique se veja mobilizada mesmo quando a consciência não percebe explicitamente a situação. Pode-se dizer até que é justamente neste momento que o instinto encontra a melhor oportunidade para se afirmar. A importância vital ou ameaçadora da psicose é evidente e, por isso, não é de se estranhar o aparecimento de conteúdos determinados pelos instintos nas situações esquizofrênicas. Curioso, no entanto, é o fato de tal manifestação não ocorrer de maneira sistemática e acessível à consciência, como acontece, por exemplo, na histeria. Aqui uma personalidade consciente perdida na sua unilateralidade se confronta com uma personalidade compensatória e organizada sistematicamente em um de seus lados, a qual possui chances bem maiores de ser integrada graças à sua estrutura racional e à transparência de sua expressão. A compensação esquizofrênica, ao contrário, permanece quase sempre velada em formas arcaicas coletivas, impedindo num grau bem maior a compreensão e a integração. Se a compensação esquizofrênica, ou seja, a expressão de seus complexos afetivos, se satisfizesse plenamente com uma formulação arcaica ou mitológica, os produtos da associação poderiam ser entendidos como descrições poéticas. Contudo, não é esse o caso nem na esquizofrenia nem nos sonhos normais. Em ambos os casos, as associações são abruptas, assistemáticas, grotescas, absurdas, de difícil compreensão, chegando mesmo à ininteligibilidade. Os produtos da associação esquizofrênica não são apenas arcaicos, mas também desfigurados por uma força caótica. Trata-se, obviamente, de uma desintegração, de uma fragmentação da percepção como se pode observar em todos os casos de extremo abaecimento nível mental, pejanete, ou nos casos de estafa e intoxicação elevadas. Continuamente, surgem no campo da consciência variações associativas que se encontravam excluídas da percepção normal, ou seja, inúmeras nuances de forma, sentido e valor que caracterizam, por exemplo, o efeito da mescalina. Esta droga e as similares provocam, como se sabe, um abaecimento que torna perceptíveis variações inconscientes da percepção, através da queda do limiar da consciência, enriquecendo, por um lado, a percepção de maneira espantosa e, por outro, impossibilitando a integração na orientação geral da consciência.
Isso acontece porque o acúmulo de variações conscientizadas imprime a cada ato singular da percepção uma dimensão que preenche a totalidade da consciência. Esse fenômeno corresponde ao efeito provocado pela mescalina que foi chamado de fascinação. A semelhança entre esse fenômeno e a percepção esquizofrênica é indiscutível. De acordo com o material experimental de que se dispõe até agora, não se sabe ao certo se a mescalina e o agente nocivo da esquizofrenia produzem um distúrbio idêntico. O comportamento descontínuo, abrupto, rígido e de estancamento da percepção esquizofrênica difere da continuidade fluida e móvel dos sintomas produzidos pela mescalina. O quadro psicológico e fisiológico, que se compõe da soma do comportamento da percepção com os distúrbios do sistema simpático, do metabolismo e da circulação sanguínea, lembra, em muitos aspectos, um distúrbio tóxico, o que me fez pensar, há mais de 50 anos, na possibilidade da existência de uma toxina metabólica específica, embora não tenha podido responder naquela época à questão se a toxina constituía a etiologia primária ou secundária por falta de experiência psicológica, pude. Mais tarde, após uma longa experiência, observar que a causa psicogênica da doença é mais provável do que a tóxica. Existem inúmeros casos leves e passageiros de esquizofrenia manifesta, para não falar dos casos ainda mais frequentes de psicose latente que surgem de modo puramente psicogênico e que evoluem psicologicamente. A abstração feita de certas nuances tóxicas prováveis que podem se recuperar completamente, por assim dizer, por meio de procedimentos psicoterapêuticos. Além disso, pude observar a mesma coisa em relação a alguns casos mais graves. Recordo-me, por exemplo, do caso de uma jovem de 19 anos que, aos 17, foi levada para o hospício com catatonia e alucinações. Seu irmão era médico e estava pessoalmente implicado na série de ocorrências patogênicas que culminaram na catástrofe. Em seu desespero, perdeu a paciência e, cogitando a possibilidade de um suicídio, dirigiu-se a mim, dando carta branca para fazer tudo o que fosse humanamente possível. Ele me trouxe a paciente em estado catatônico e absoluto mutismo. Suas mãos estavam frias e pálidas, apresentava manchas roxas no rosto, as pupilas dilatadas e um grau de reação mínimo. Alojei-a num sanatório próximo à clínica e ela vinha, todos os dias, se consultar comigo durante 1 hora. Depois de semanas de esforço em que repetia sempre as mesmas perguntas, consegui que ela balbuciasse algumas palavras ao término de cada sessão. No momento em que conseguia falar, as pupilas diminuíam, as manchas do rosto desapareciam e as mãos se aqueciam, adquirindo uma cor mais normal. Por fim, ela começou a falar e narrar o conteúdo da psicose, embora, de início, os bloqueios fossem muito grandes. Tinha apenas uma formação rudimentar, tendo sido criada num ambiente burguês de cidade pequena. Apesar de não possuir qualquer conhecimento sobre mitologia ou folclore, ela me narrou um mito bastante extenso e elaborado que descreve a sua vida na Lua. Ela era, para o povo lunar, uma sábia. Desconhecia tanto a clássica conexão entre a Lua e as doenças mentais como os demais motivos mitológicos que apareciam em sua narrativa. A primeira recaída aconteceu cerca de 4 meses após o início do tratamento, quando, subitamente,
se deu conta de que nunca mais poderia voltar à Lua porque havia revelado seu segredo a um ser humano. Caiu num violento estado de excitação, tendo então que ser transferida para a clínica psiquiátrica. O professor Eugene Bleuler, meu chefe na época, confirmou o diagnóstico de catatonia. O intervalo agudo terminou 2 meses depois e a paciente pôde voltar ao sanatório e reassumir o tratamento. Ela se achava agora mais acessível e passou a discutir vários problemas como é característico nas neuroses. Sua apatia e falta de afeto iniciais deram lugar, gradualmente, a uma certa emocionalidade linfática e um sentimentalismo. Inevitavelmente, o problema da retomada de uma vida normal e da aceitação de uma existência humana social foi se tornando cada vez mais premente. Ao se ver diante dessa tarefa incontornável, teve uma segunda recaída, voltando para a clínica com um forte ataque de delírio. O diagnóstico clínico dessa vez foi de estado crepuscular epileptoide fora do comum com um ponto de interrogação. O certo é que sua vida emocional, reavivada nesse intervalo, confundiu os traços esquizofrênicos. Mesmo com algumas dúvidas, dei alta à paciente depois de 1 ano de tratamento. Durante mais de 30 anos, ela me escreveu relatando seu estado mental. Tempos após o tratamento, ela se casou, teve filhos e não teve outros surtos patológicos. A psicoterapia de casos mais graves possui, no entanto, limites bem marcados e estreitos. Seria um grande equívoco pressupor a existência de métodos mais ou menos apropriados. Os pressupostos teóricos neste sentido significam tão pouco que na verdade não se pode falar de métodos. O que, em última análise, importa no tratamento é o sacrifício pessoal, a seriedade de propósito, a abnegação dos que tratam. Vi resultados verdadeiramente milagrosos de enfermeiros e leigos cheios de compreensão que restabeleceram o rapport com o doente, graças, única e exclusivamente, à coragem pessoal e à dedicação paciente, conseguindo curas espantosas. É evidente que só pouquíssimos médicos, num número limitado de casos, podem assumir uma tarefa tão árdua. Mesmo as esquizofrenias muito graves podem sofrer uma melhora considerável por meio de um tratamento psíquico ou até serem curadas desde que a constituição do próprio terapeuta consiga ser preservada. Essa questão é séria e delicada, pois, além de exigir um esforço extraordinário, pode também induzir algum contágio psíquico no próprio terapeuta que possua uma certa disposição. Ao longo de minha experiência, vi nada menos do que 3 casos de psicose induzida em tratamentos dessa espécie. Os resultados do tratamento são, muitas vezes, bem curiosos. Lembro o caso de uma senhora viúva de 60 anos que passou 30 anos sofrendo de alucinose crônica, depois de um intervalo de esquizofrenia aguda que a levou para o hospício. Ela ouvia vozes que estavam distribuídas por toda a superfície do corpo, concentrando-se em todas as aberturas, como também em torno dos mamilos e do umbigo. As vozes a incomodavam enormemente, fazendo-a sofrer de maneira considerável. Por razões que não caberiam aqui, aceitei tratar do caso apesar do tratamento ter muito mais o sentido de controle ou observação. O caso me parecia terapeuticamente sem esperança, sobretudo porque a paciente possuía uma inteligência limitada. Era capaz de cuidar de sua casa com desvelo,
mas uma conversa inteligente era quase impossível. As coisas melhoravam um pouco quando a conversa girava em torno de uma voz que ela chamava de voz de Deus, localizada mais ou menos no meio do externo. Essa voz dizia que ela deveria me convencer a deixá-la ler, durante a consulta, um capítulo da Bíblia por mim escolhido, para que ela memorizasse e meditasse em casa. Na sessão seguinte, eu deveria ouvi-la a respeito. Com o passar do tempo, esse conselho um tanto estranho se revelou uma medida terapêutica de grande valor, pois além de ajudar a capacidade verbal e expressiva da paciente, melhorou consideravelmente o rapport psíquico. O resultado obtido, passados 8 anos, foi que a metade direita do seu corpo ficou inteiramente livre das vozes. Essas permaneceram apenas na metade esquerda. É provável que o resultado inesperado desse exercício paciente tenha sido simplesmente consequência do fato da atenção e interesse terem se mantido vivos. Ela morreu depois de apoplexia. Em geral, o grau de inteligência e instrução é de grande importância para o prognóstico terapêutico. No caso de diminuição dos intervalos agudos ou nos estágios iniciais, a conversa esclarecedora a respeito dos sintomas e, em especial, dos conteúdos psicóticos me parece de valor inestimável. Na medida em que a fascinação provocada pelos conteúdos arquetípicos é muito perigosa, acredito que o esclarecimento do sentido impessoal, mais geral, ofereça uma ajuda mais significativa do que a discussão comum sobre os complexos pessoais. Esses complexos são, em última instância, as causas originárias que evocam as reações e compensações arcaicas, podendo a qualquer hora gerar as mesmas consequências. Por isso, com muita frequência, se deve ajudar o paciente a desviar seu interesse, ao menos temporariamente, das fontes pessoais de excitação, oferecendo-lhe uma orientação de ordem mais geral e um horizonte mais amplo de sua situação confusa. Via de regra, tentei transmitir aos pacientes inteligentes o maior número de conhecimentos psicológicos possível. Quanto maior o conhecimento que possui a respeito, melhor se afigura o prognóstico, já que, ao se ver munido com os conhecimentos necessários, poderá compreender as novas irrupções do inconsciente e, deste modo, assimilar os conteúdos estranhos, integrando-os a seu mundo consciente. Assim, nos casos em que os pacientes se lembram do conteúdo de sua psicose, busco discuti-lo mais profundamente a fim de fazê-los entender o que se passa. Esse procedimento exige do médico mais do que simples conhecimentos psiquiátricos. Ele deve conhecer mitologia, psicologia primitiva, etc., conhecimentos que hoje fazem parte da bagagem do psicoterapeuta, como acontecia até o Iluminismo, onde constituíam parte essencial do saber médico. Pensemos, por exemplo, nos médicos da escola de Paracelso na Idade Média. Não se pode considerar a mente humana, sobretudo em seu estado patológico, com a mesma ignorância do leigo que só conhece seus complexos pessoais. Pelo mesmo motivo, a medicina somática pressupõe um profundo conhecimento de anatomia e fisiologia. Da mesma maneira que existe um corpo humano objetivo e não apenas um corpo pessoal e subjetivo, existe também uma psique objetiva com suas estruturas e atividades específicas, as quais devem ser conhecidas pelo psicoterapeuta, ao menos de modo satisfatório. Poucas foram as mudanças sofridas neste sentido,
na primeira metade do século. Em minha opinião, existem alguns indícios prematuros no campo teórico, mas que são frustrados pelos preconceitos ainda correntes no consultório médico e pela falta de conhecimento dos fatos. Ainda são necessárias várias experiências no campo dos fenômenos psíquicos antes que se possa descobrir algum fundamento comparável, por exemplo, aos resultados obtidos na anatomia comparativa. Hoje sabemos muito mais sobre as condições do corpo do que sobre a estrutura da psique, apesar da importância cada vez maior da biologia para a compreensão dos distúrbios somáticos e finalmente do próprio homem. O panorama geral da esquizofrenia, revelado nesses quase 50 anos de experiência, não indica nenhuma etiologia precisa. Na verdade, desde que passei a não mais observar apenas clinicamente os casos, ou a considerar unicamente a anamnesia, e desde que comecei a investigá-los analiticamente, com o auxílio dos sonhos e dos materiais psicóticos, tanto do estágio inicial como do processo compensatório ocorrido durante o tratamento, devo admitir que não vi um só caso que não apresentasse um desenvolvimento lógico ou que fosse desprovido de nexo causal. Sei que meu material de observação consistia, geralmente, de casos menos graves, ainda curáveis, ou de psicoses letantes. Desse modo, não saberia bem o que dizer a respeito das catatonias graves e letais que evidentemente não chegam ao consultório do psicoterapeuta. Assim, deixo aberta a possibilidade da existência de esquizofrenias em que a etiologia psicogênica pode apenas ser considerada num grau mínimo ou nem mesmo isso. Apesar de ser inquestionável o caráter psicogênico na grande maioria dos casos, o que nos leva a esperar um transcurso puramente psicológico da doença, existem fenômenos na esquizofrenia que parecem escapar a uma explicação psicológica. Esses fenômenos ocorrem, como já mencionamos, no âmbito do complexo patogênico. No campo das neuroses, o afeto que retine o complexo normalmente produz sintomas que podem ser vistos como formas preliminares e leves dos sintomas esquizofrênicos como, por exemplo, um certo abaecimento nível mental, caracterizado pela unilateralidade, perturbação da capacidade de julgar, fraqueza de vontade e pelas reações peculiares de bloqueio, perseveração, estereotipia, superficialidade verbal-motora, aliteração e assonância. O afeto também surge como o grande produtor de neologismos. Todos esses fenômenos reaparecem na esquizofrenia com intensidade e frequência ainda maiores, o que comprova, de maneira inequívoca, a extraordinária veemência do afeto. Como isso ocorre continuamente, o afeto não se preocupa em se manifestar externamente ou em aparecer de forma dramática, desenvolvendo-se, de modo imperceptível para o observador, no lado de dentro, onde produz fenômenos intensos de compensação por parte do inconsciente 8. Esses fenômenos se exprimem como produtos delirantes e sonhos que se apoderam da consciência com uma força possessiva. A intensidade da fascinação corresponde à força do afeto patogênico e, em geral, pode ser por ele explicado sem grandes dificuldades. Nas pessoas normais e nos neuróticos, o afeto intenso costuma passar com uma certa rapidez e o afeto crônico prejudica a orientação geral da consciência e sua adaptabilidade apenas de maneira quase imperceptível. Já o complexo esquizofrênico produz um efeito incomparavelmente mais poderoso.
suas expressões se ficham, sua autonomia relativa se torna absoluta e ele se apodera da consciência, chegando à alienação e destruição da personalidade. Não cria uma double personalité, mas despotencia a personalidade do eu, colocando em seu lugar um fenômeno que, por causa de sua presença nos estados afetivos mais graves e agudos ou nos delírios, recebeu o nome de afetos patológicos. A forma preliminar normal desse estado é o sonho que, ao contrário da esquizofrenia, não ocorre no período de vigília, mas durante o sono. Vemo-nos aqui diante de um dilema: devemos supor como momento causal uma certa fraqueza da personalidade do eu ou uma especial intensificação do afeto? Considero a segunda hipótese bem mais rica e isso pelas seguintes razões. Para a compreensão psicológica, o enfraquecimento visível da consciência do eu no estado do sono nada significa em termos de conteúdo. O complexo de tonalidade afetiva, no entanto, é decisivo tanto para a dinâmica como para o conteúdo e sentido dos sonhos. Essa observação também pode ser feita em relação ao estado esquizofrênico, pois, dentro do que foi possível verificar até hoje, toda a fenomenologia dessa doença se concentra no complexo patogênico. Para uma tentativa de esclarecimento, vale mais a pena partir da segunda hipótese, considerando o enfraquecimento da personalidade do eu como fator secundário, como uma das consequências destrutivas de um complexo de tonalidade afetiva, surgido normalmente, mas que passa a desfazer a unidade da personalidade devido à sua intensidade. Mesmo no campo das neuroses, todo complexo possui a tendência pronunciada de se normalizar, por assim dizer, seja integrando-se na hierarquia das estruturas psíquicas superiores, seja, no pior dos casos, produzindo uma dissociação pessoal que de alguma maneira é consistente à personalidade do eu. No caso da esquizofrenia, ao contrário, o complexo não somente permanece em sua forma arcaica como se mantém fixado por acassos caóticos, desconsiderando seu aspecto social. Como a grande maioria dos sonhos, ele permanece estranho, incompreensível e sem mediação. O sono é o responsável por essa propriedade dos sonhos. Mas, na esquizofrenia, talvez se deva pressupor como hipótese explicativa um agente nocivo específico, uma toxina liberada pelo afeto excessivo que produz, possivelmente, uma ação específica. Na realidade, é provável que ela não haja no sentido de perturbar as funções de sentido ou os movimentos corporais e sim no âmbito do complexo patogênico, onde os processos de associação se veem reduzidos a um grau intenso de abaecimento nível mental até sua forma mais arcaica, muitas vezes se decompondo em suas partes constitutivas. Esse postulado nos faz pensar de imediato numa localização, o que constitui uma hipótese questionável. Recentemente, porém, fui informado que 2 pesquisadores americanos parecem ter conseguido provocar a visão alucinatória de uma forma arquetípica, estimulando o córtex occipital. Trata-se de um caso de epilepsia que apresentou como sintoma anterior ao ataque a visão de uma quadratura circuli. Esse motivo pertence à longa série dos símbolos conhecidos como mandala, cuja localização no córtex occipital já havia sido por mim intuída há muito tempo. Do ponto de vista psicológico, trata-se de um arquétipo de importância central e de extensão universal que aparece, independentemente das tradições, nos produtos do inconsciente de maneira espontânea.
É um motivo fácil de ser reconhecido, sendo bastante familiar a quem quer que possua alguma experiência com os sonhos. A razão que me levou a supor sua localização no córtex occipital foi o fato psicológico de que este arquétipo, em particular, tem o papel de orientador das direções. Os símbolos do mandala aparecem, com bastante frequência, nos momentos de desorientação mental e constituem um fator ordenador de compensação. Este aspecto se exprime fundamentalmente na estrutura matemática do símbolo, conhecida, desde a antiguidade tardia, pela filosofia hermética da natureza como o axioma de Maria Profetisa, filósofa neoplatônica, provavelmente do século III d.C., e foi objeto de profunda especulação durante quase 1400 anos. Se a ideia de uma localização do arquétipo for comprovada por outras experiências, a hipótese da autodestruição do complexo patogênico, através de uma toxina específica, ganhará maior probabilidade, o que levaria à possibilidade de se entender o processo destrutivo como uma espécie de defesa biológica distorcida. Existe ainda um longo caminho a percorrer até que a fisiologia e a patologia do cérebro, de um lado, e a psicologia do inconsciente, de outro, venham a se dar as mãos. Até lá, elas devem trilhar caminhos separados. No entanto, a psiquiatria, que precisa se ocupar de todas as pessoas e está comprometida com a tarefa de compreender e tratar os doentes, se vê obrigada a considerar tanto um lado quanto o outro, apesar do abismo existente entre esses dois aspectos do fenômeno psíquico. Embora nosso estágio atual de conhecimento não nos forneça uma ponte capaz de ligar as duas margens, isto é, a natureza visível e palpável do cérebro e a aparente insubstancialidade das formas psíquicas, possuímos a certeza inabalável da existência de ambas. Esta certeza talvez possa resguardar a pesquisa da negligência de um dos aspectos, seja por pressa ou impaciência, ou ainda da pretensão de substituir uma pela outra. A natureza não poderia existir sem a sua substância, mas certamente também não existiria se não fosse refletida na psique.